Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Sol Místico Oráculos. Gratidão pela presença de todos vocês que me acompanham por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço o pessoal aí que é participativo, o pessoal que interage comigo, que dá o like, que faz os comentários, que divulga os meus vídeos, as playlists, me acompanha no Superchat, gratidão. Gratidão pessoal que me acompanha por visualizações. E para alguém que pode ser a primeira vez que está assistindo um vídeo meu, seja bem-vindo, eu sou a Sol. Se encontrar sintonia comigo, te convido para assistir outros vídeos meus. E se encontrar sintonia com o meu trabalho, fica o convite para se inscrever. Também estendo esse convite para o pessoal que me acompanha por visualizações e está gostando do meu trabalho. Se vocês quiserem se inscrever, convido vocês também para ativar o sininho das notificações, configurando em todas para receber todo o conteúdo postado aqui pelo canal através das notificações do YouTube. Quero lembrá-los, pessoal, que as tiragens têm um caráter geral, então vocês precisam adaptar para a realidade de vocês o que está sendo dito. Peço aqui cuidado com as expectativas frente a tudo aquilo que a gente traz como tendência e possibilidade, lembrando que são tendências e possibilidades. E também quero lembrá-los, pessoal, que se vocês se sentirem desconfortáveis com a primeira situação que vocês escolherem, por exemplo, se não ressoar como é uma tiragem geral, é necessário adaptar para a realidade de vocês. E se vocês não se identificarem com a primeira situação que vocês escolherem, tentem uma segunda situação. Caso a segunda não dê, também tentem uma terceira. E pode ser que alguém, poucas pessoas, é claro, mas que não encontre sintonia com nenhuma situação, lembrando que a tiragem é geral e pode realmente não estar falando com algumas pessoas, tá? Então tentem identificar. Se não identificar é porque realmente nesse momento não tem um recado para ti, provavelmente no próximo vídeo terá. Outra coisa também que eu quero falar para vocês, pessoal, é que eu sempre deixo para vocês na descrição do vídeo o meu WhatsApp, para quem quer informações a respeito do meu atendimento com as cartas, e também eu deixo o mesmo WhatsApp para quem quer informações a respeito do meu trabalho como terapeuta holística. Eu trabalho com terapias vibracionais, Reiki, e também trabalho com a radiestesia, que também é terapia vibracional, portal de Sírios, mesa radiônica. Em breve a mesa psiônica vai estar disponível para vocês também, tá? Então quem se interessar, mesa psiônica azul. Quem se interessar, entre em contato comigo e eu passo as informações para vocês. Também eu deixo para vocês sempre a minutagem da tiragem para vocês na descrição. Em qualquer vídeo meu vocês vão encontrar, tá bem? Então para vocês, para quem não quer aqui assistir a introdução, basta acessar ali a descrição do vídeo. E ali vocês encontram o momento da escolha e o momento que começa a situação escolhida por vocês. Basta clicar nos minutinhos que vocês são direcionados, tá? Tá em azul, vocês vão ser direcionados para esses, tanto para o momento da escolha, depois vocês retornam na descrição para tocar ali na situação escolhida nos minutinhos em azul para serem direcionados também, tá bem? Então eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês a respeito, né, de tudo, do que é importante, dos recados que seriam importantes. E nós vamos falar aqui então sobre o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é tratar da vida amorosa, né, de vocês, e um tema que eu fiz muito tempo, e ele faz um tempo que eu não faço, que são 3 cartas para a tua vida amorosa. Nesse caso aqui, pessoal, é vida amorosa para quem tem relacionamento ou quem tem algum tipo de relacionamento. Eu pretendo fazer um vídeo também de 3 cartas para novo amor, tá? Esse aqui são 3 cartas para a tua situação amorosa ou para a tua vida amorosa no momento, tá? Neste momento. Então, para esse fim, eu trouxe aqui o Amor Fala, que vocês adoram, e trouxe aqui também o Pré-Rafaelite. Como nesse oráculo aqui, pessoal, tem algumas cartas que mostram algumas partes do corpo, caso elas saiam, eu tenho uns cristalzinhos ali que eu vou colocar em cima, que é para não ter problema com o YouTube, tá, pessoal? Porque senão o YouTube pode sinalizar, não pode ter a exposição, né, de algumas partes do corpo, porque isso pode dar um problema. Então vocês não estranhem se eu colocar um cristalzinho em cima, tá? É que eu adoro ele, eu acho ele lindo, maravilhoso, e eu tive essa ideia para poder trazer esse vídeo com mais segurança e acabar não tendo problema com o vídeo, tá bom? Então, então eu trouxe os 2 oráculos e eu trouxe 3 situações para vocês escolherem. A primeira é aqui do quartzo rosa, que é o do pêndulo do quartzo rosa, pêndulo do quartzo rosa, a segunda do pêndulo do quartzo azul e a terceira do pêndulo do quartzo verde, tá? Então vocês não se esqueçam de se conectar com a espiritualidade, pausem o vídeo para vocês terem tempo, conseguirem sentir qual situação vai estar chamando vocês, e assim que vocês sentirem
qual situação vocês retornam pro vídeo para ver qual situação que vocês vão querer mesmo, né, e assistir ela. E se vocês não se sentirem confortáveis, como eu comentei, vocês podem tentar a segunda ou a terceira situação. A outra coisa, antes de começar, eu quero perguntar aqui para vocês, aí vocês depois coloquem nos comentários para mim, por favor, se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo de 3 cartas para a vida financeira, para a oportunidade profissional, enfim, tá? Porque normalmente as pessoas preferem tema de relacionamento, mas algumas pessoas podem se interessar em um vídeo nesse cunho. Eu não tenho feito, pessoal, porque às vezes que eu fiz não teve tanta visualização, há um tempo atrás tinha mais, agora não tem tanto, e eu quero saber se vocês têm interesse, e aí eu faço para vocês um vídeo sobre 3 cartas também para a vida financeira ou profissional, e aí vocês podem adaptar também para a realidade de vocês. Se vocês quiserem, vocês comentem lá para mim, tá? Bom, então a gente vai começar aqui, pausem o vídeo, quando vocês sentirem retorne, e eu já vou dar continuidade aqui, tá? Então eu vou separar o quartzo verde e o quartzo azul aqui, e a gente vai fazer o quartzo rosa, tá? Da situação de número 1. Então, são 3 cartas apenas, eu vou dar uma arredadinha aqui um pouquinho. Nós vamos embaralhar aqui a carta do Amor Fala, que vai ser a primeira carta que a gente vai ver. E as outras duas nós vamos ver ali do Pré-Rafaelite, tá? Nós vamos ver aqui o que tem pra vocês hoje. As 3 cartas para a situação amorosa de vocês, para quem tem relacionamento. Não importa que tipo de relacionamento que é, como é que tá, ou se vocês têm uma expectativa amorosa a respeito de alguém, não importa, vocês podem adaptar para a realidade de vocês, tá? A gente vai ver aqui, então, uma cartinha do Amor Fala, que cartinha que vai sair. Saiu aqui, não consigo corresponder aos teus sentimentos de amor. Então a gente não começou tão bem aqui. Vamos dar uma olhadinha aí, o que mais que tem aqui. E vamos tentar entender essa situação aí pra vocês, tá? Sai o Sol. E sai aqui o Cavaleiro de Ouros. Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que a gente entende dessa situação aqui pra vocês, tá? Essa pessoa, né, dizendo que não consegue corresponder aos teus sentimentos de amor. Mas sai a carta do Sol e sai uma carta de Cavaleiro de Ouros. O que eu entendo aqui para dizer para vocês é o seguinte: a carta do Sol é uma carta muito vibrante, é uma carta cheia de energia, cheia de iniciativa, e um Cavaleiro de Ouros. Então, meus queridos, eu acho que isso aqui significa o seguinte, tá? Acredito que a maioria de vocês, talvez, vocês possam estar um pouco afastados, essa relação não tá fluindo tão bem. Mas eu acredito que para a maioria existe um afastamento, tá? Mas se não for, adaptem para a realidade de vocês. O que eu sinto aqui para dizer para vocês nessa situação é que eu acredito que até um certo momento essa pessoa estava se achando impotente, né, para oferecer o sentimento que vocês merecem. Ela não estava se sentindo capaz de oferecer isso para vocês por algum motivo que aqui não fica claro, tá? Mas o que eu entendo é que esse período, esse momento que essa pessoa pensou dessa forma, entendeu a relação dessa forma, é um momento que ela está conseguindo superar essa dificuldade de não conseguir corresponder. Acredito que ela está numa transição de um processo onde ela entendia que essa relação não estava sendo da parte dela fácil para ela poder oferecer o que vocês merecem. Talvez ela se sentisse um pouco incapaz de oferecer isso para vocês, mas o que eu vejo essa pessoa entrando num processo de mudança e de amadurecimento dessa visão que talvez ela tenha tido até um certo tempo, até um certo momento da relação, tá? Eu vejo, que eu entendo com essas 2 cartas do lado, que há um crescimento na forma como essa pessoa entendia isso e conseguindo superar essa dificuldade, né? Essa questão de se sentir em falta em relação a vocês, de não conseguir oferecer
oferecer aquilo que talvez vocês mereçam. Eu vejo essa pessoa agora entendendo de que ela é assim, ela já pode ter pensado assim, ela já pode ter oferecido escassez para vocês em algum momento, mas eu vejo ela, sabe, nesse crescimento, nesse amadurecimento. A carta do Cavaleiro de Ouros significa um movimento de uma pessoa vindo na nossa direção, ou não só esse movimento, só no sentido de se movimentar, mas a pessoa começando a ter um ganho de consciência também e compreender que talvez mesmo que ela possa até ter alguns passos lentos nessa direção, mas que ela está se preparando, que ela está se amadurecendo, que ela está se fortalecendo, que ela está compreendendo melhor, que ela está olhando mais para os seus sentimentos, que ela está dando mais valor para isso, que ela está se sentindo mais capacitada, e eu vejo ela estando nesse processo de evolução, né, evoluindo positivamente em direção a vocês. Normalmente os Cavaleiros de Ouros é uma carta que fala de um passo de cada vez, porque os Cavaleiros de Ouros, eles são muito, eles precisam ter certeza, né, para tomar uma iniciativa, a certeza em que terreno que eles estão pisando, às vezes a certeza de saber se vocês vão estar abertas ou abertos para essa pessoa também, mas sempre é um movimento constante, não correndo, mas sempre seguindo o seu curso, seguindo o seu objetivo. Como a outra carta é a carta do Sol, eu acredito que vai chegar um momento de maturação realmente, onde vai amadurecer, essa pessoa vai amadurecer totalmente essa ideia, vai ter clareza, vai ter uma visão, vai enxergar tudo isso como uma verdade absoluta para ela, e ela vai acabar se rendendo a tudo isso e conseguindo finalmente superar aí algum tipo de medo, de dúvida, de incerteza que ela podia estar alimentando até esse momento, tá? Então, acho que como mensagem para vocês aqui, eu entendo esse processo de evolução dessa pessoa, aonde talvez em algum momento ela tenha sentido algum tipo de dificuldade, de insegurança, de medo, de incerteza, seja como for, mas eu perceba essa pessoa aí ganhando maturidade, ganhando mais certeza, mais confiança, até o ponto de que ela vai aflorar e vai estar se sentindo muito mais preparada, vai estar se sentindo soberana, digamos, dentro desse contexto amoroso, ou seja, assumindo mais a sua responsabilidade, tendo mais clareza do que quer e se sentindo preparada para assumir essa responsabilidade, para assumir os seus sentimentos e para querer se fortalecer mais dentro de uma relação com vocês. É o que eu sinto aqui nesse momento, tá bem? Eu ia falar outra coisa que me fugiu, deixa eu ver se eu consigo me lembrar exatamente, me veio uma ideia muito rápida, mas eu tava num processo de construção do que eu tinha que dizer pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar exatamente o que é. Ai, agora me fugiu, pessoal, a energia se foi e eu acabei perdendo ela, tá? Mas assim, o que eu percebo é que essa pessoa vem, era um detalhe que eu ia falar, não me lembro exatamente o que é, me veio muito rápido assim e talvez até não fosse o momento de dizer porque me escapou, né? Se fosse relevante, a espiritualidade me intuiria novamente, tá? Mas eu vejo então assim, essa possibilidade de crescimento. Acredito que para vocês nessa situação aqui, as coisas elas podem ir um pouco devagar, né? Mas para frente. É claro que a gente pode estar falando de pessoas que estão se conhecendo também, né? Então vocês vão ter que adaptar para a realidade de vocês. Em alguns casos aqui, essa pessoa se sentindo insegura, não conseguindo corresponder, porque ainda também não, talvez não com tantas certezas dos seus sentimentos, ela está esperando as coisas se fortalecerem mais entre vocês, conhecer melhor vocês, para também conseguir identificando os seus sentimentos. Para alguns casos é isso, tá? Para algumas pessoas. E dentro de um contexto, aqui a gente pode estar falando de pessoas que se separaram também, estão rompidas ou estão distantes por algum momento, por algum tipo de crise. Essa pessoa pode ter tido alguma crise de sentimento, uma crise existencial, de tentar questionar sobre os seus próprios sentimentos. Em algum momento ela pode não ter tido tanta clareza desses sentimentos, mas em todos os casos, não importa que situação vocês estão vivendo, a tendência aqui é uma evolução. Lembrando, né, meus queridos, que a gente está falando de energias que estão presentes no momento e que estão apontando um caminho, que estão apontando uma possibilidade. Não estou assim definindo esse futuro, porque esse futuro ele é definido a partir das escolhas que acontecem daqui para frente, né? São as escolhas, são o nosso posicionamento, o nosso livre-arbítrio da outra pessoa que vai definir realmente como essa situação vai se desenvolver e como as coisas vão acontecer. Nesse momento está mostrando
positivo, tá? Mas é por isso que eu digo assim, só cuidado com as expectativas, né? É uma tiragem coletiva, pode não ser para todos, mas eu vejo possibilidades de crescimento, mas são possibilidades que vão depender realmente do posicionamento daqui para frente, tá bom? Mas eu fico muito feliz com esse resultado e eu vou torcer para que as coisas fluam positivamente para vocês. E obrigada, gratidão ao pessoal que acompanhou a primeira situação, tá? Se quiserem assistir outras, fiquem à vontade e não se esqueçam de deixar o comentário de vocês para mim ali, tá bem? Deem um feedback ali, façam um comentário. Muito obrigada para quem for comentar, tá bom? Obrigada. Então, para quem escolheu a situação de número 2 do quartzo azul, acho que era essa, acho que era esse o movimento. Agora até fiquei na dúvida, gente, mas acho que eu coloquei certinho ali assim. A gente vai ver a primeira carta do amor fala. Para quem escolheu aqui então o quartzo azul, o pêndulo de quartzo azul, 3 cartas para a tua situação amorosa. Eu peço licença, teu eu superior, e licença, eu superior dessa pessoa. Traz a tua energia para cá, traz a energia da outra pessoa. Acho que eu não falei na situação de número 1, mas também não tem problema. Acho que eu esqueci de falar. Não me veio no momento, mas tá tudo certo sempre. Tá? Então a gente vai ver a primeira cartinha aqui do amor fala, tá? Eu sei que vocês gostam muito desse oráculo. Eu recebo sinais do Espírito que me levam na tua direção. Aí vocês podem adaptar aí para quem está conhecendo, ou se vocês podem estar com algum tipo de crise também, isso significa né, uma evolução, né, uma melhoria, a pessoa se sentindo mais fortalecida, né? E também para quem está distante, tá, pessoal? Vocês, é só adaptar na realidade de vocês podem serem livres para adaptar, tá? Na realidade. São várias situações, são vários casos, são diferentes, né? Vamos ver aqui. Sai a carta da torre. E sai a carta da roda da fortuna. Gente, aqui pra mim, o que eu percebo, né? Essa pessoa está sentindo sinais. Para alguns de vocês estão realmente separados, houve uma separação, mas pode uma separação brusca, um movimento brusco que pode ter afastado vocês repentinamente. Pode ser rompimento, pode ser uma outra situação da vida que acabou distanciando vocês por algum motivo, necessariamente não precisa ser uma crise, né? Mas eu acho até que pode ser porque, como eu sinto sinais do Espírito que me levam na tua direção, talvez realmente seja uma crise, só uma crise, talvez para alguns um rompimento realmente, para outros uma crise. E também a gente pode estar falando também de pessoas que estão começar algum tipo de relacionamento, que pode também ter tido alguma questão aí que trouxe uma certa dificuldade. E que de repente vocês podem estar um pouco afastados, não necessariamente não se verbalizou nada, olha, nós rompemos, não, olha, teve uma questão. Alguma situação pode estar afastando vocês. Seja como for, pessoal, essa pessoa está sentindo esses sinais, ela está sentindo esse chamado de se aproximar mais de vocês, ou para alguns casos até pode ser que não tenha tido um rompimento, porque às vezes essa separação, né, essa distância, às vezes ela é só um estado de espírito, necessariamente não é nada físico. Pode acontecer, às vezes, de acontecer alguma coisa entre o casal e ficar uma lacuna. E aí parece que fica cada um para um lado. Necessariamente não quer dizer que tudo tenha vindo abaixo na estrutura mesmo concreta. Às vezes é na estrutura emocional, né? Então pode ser que tenha acontecido algum tipo de convergência entre vocês, algum tipo de atrito, aí vocês precisam adaptar para a realidade, que não quer dizer que é para todas as pessoas que eu estou falando aqui, mas pode ter acontecido algum tipo de atrito, mas essa pessoa já está recebendo esses sinais, essa pessoa, ela se sente conectada com vocês, e eu acredito que essa pessoa, ela está determinada a querer superar qualquer tipo de desafio com a carta da roda da fortuna, que significa a gente transpor, a gente conseguir superar, né, o momento presente, a gente conseguir transformar esse momento, a gente sair de um ciclo para entrar para outro. Se o ciclo no momento de vocês é um ciclo que está apresentando dificuldades, que está apresentando
obstáculos, eu entendo que esse momento ele vai ser superado. A tendência é vocês conseguirem superar com essa roda da fortuna, porque ela fala de um novo ciclo, de algo que a gente consegue superar e consegue trazer para um outro patamar, né, para uma outra forma de abordagem e de lidar. Então o que eu vejo, que eu sinto para vocês aqui na vida amorosa é também essa vida amorosa de vocês com essa pessoa tendo mais possibilidades, mais chances, porque claro, aqui essa carta ela também fala de instabilidade no sentido de que é um começo, digamos que essa pessoa aberta para um começo, um recomeço, ou uma retomada, ou tentar melhorar alguma coisa nela, ou entender que ambos vocês podem melhorar alguma coisa na situação, mas ainda não tem definições de como que isso vai acontecer. Seria uma carta que fala de a pessoa estar aberta para querer dar o seu melhor e contando que também vocês estejam abertos para isso, ou para oferecer o melhor, ou para oferecer o que vocês já ofereciam. Talvez você já oferece o melhor, né? Talvez ela não e você sim, né? Mas que ela está aberta, né? Ela está se permitindo a tentar transformar, ao menos ter uma tentativa. Então eu vejo aqui assim que nesse caso, para quem escolheu essa situação, pode haver um progresso, porque essa pessoa se abriu um pouco, né? Ela está sentindo esse impulso na direção de vocês, um impulso de ter mais abertura da parte dela, né, porque elas que sentem sinais do Espírito que me levam na tua direção, mas como eu digo, não quer dizer que para todo mundo seja um distanciamento físico, né? Pode ser um distanciamento emocional, pode ser, às vezes mesmo a gente estando próximo de uma pessoa, parece que a pessoa está distante, essa pessoa pode ter ficado distante por algum momento, mas ela está entendendo que isso precisa ser transformado, que precisa desconstruir qualquer tipo de dificuldade para vocês poderem ter uma nova oportunidade. É como se ela tivesse um pouco aberta e um pouco consciente. Ela também não sabe que caminho, como é que vai ser esse caminho, né? Como isso vai ser, mas ela aberta, ela querendo se oportunizar e querendo e desejando que talvez vocês também queiram dar essa oportunidade para vocês, tá? Não sei se eu consegui ser clara, tá bem? Então era isso, eu vejo assim, nesse caso, eu vejo para vocês na vida amorosa uma abertura dessa pessoa e ela com uma certa consciência e um desejo de tentar transformar. É um desejo, é uma inspiração, né? Mas ao menos ela digamos que ela tá um pouco aberta para isso, e um pouco não, acho que tá bem aberta e consciente, querendo tentar promover mudanças, né? Ela vai tentar fazer isso, ela vai estar aberta e tentar fazer até onde ela consegue dar o melhor para dela, né? E aí, claro, aí vocês decidem também se isso para vocês também é significante, porque eu vejo que algum tipo de dificuldade teve. E aí vocês vão ter que ver da parte de vocês se essa dificuldade que essa pessoa trouxe, ou de repente não foi só ela que trouxe, alguma situação pode ter trazido também, né? Algo pode ter acontecido para trazer. Aí vocês vão decidir, né? Claro, se para vocês também isso é viável, se vocês acham que vale a pena, se pode ser que alguns aqui acham que vale a pena dar essa oportunidade para vocês, e outros podem pensar que não, e tá tudo certo, né? Cada um faz as suas escolhas, cada um sabe aonde aperta o seu sapato, tá bem? Então, mas a energia do momento de vocês aqui é essa, tá bom? Então, um beijo muito carinhoso. Não se esqueçam, se vocês não se identificam com essa tiragem, vocês têm a primeira ou a terceira situação para vocês escolherem, tá? Então, um beijo carinhoso, fiquem com Deus. Pode acontecer de alguém não se sentir situado, porque a tiragem é geral e pode não falar com todo mundo. Tá bom? Então, muito obrigada. E a gente vai para a última situação, né? Que é a do quartzo verde. Vamos ver aí, então, para quem escolheu o quartzo verde. 3 cartas para a tua vida amorosa no momento. Eu peço licença, teu eu superior, e licença, eu superior desse ser de luz. Nós vamos tirar uma cartinha aqui do Amor Fala para vocês. Eu estou a sufocar em silêncio com os sentimentos que eu tenho por ti. Bom, independente, vocês podem estar rompidos mesmo, ou em crise, ou né, mesmo pode ser até um relacionamento novo que pode estar aí passando por alguma dificuldade, é só adaptar para a realidade de vocês, tá? E nós vamos tirar aqui então mais 2 cartinhas para ver. Sete de paus e o mundo. Bom, o que eu sinto aqui pra vocês, esse ser de luz aí,
É como ele diz que ele tá aqui a sufocar com os sentimentos que tem por vocês, em silêncio, né? Então isso me crê realmente, né, que tem aí, vocês estão sem comunicação por enquanto, né? Independente de como for, não importa o que aconteceu, o que eu vejo é essa pessoa. O 7 de paus sempre significa nós seguirmos os nossos princípios, né? Nós temos princípios e queremos defendê-los, né? Como aqui está dizendo que essa pessoa ela tá sufocando a silêncio com os sentimentos que tem por vocês, eu acho que na verdade ela tá dando mais valor para esse sentimento, né? Então ela tá agarrada ali naquele bastão, como se entendendo o quanto esse sentimento que ela tem por vocês é importante, o quanto isso é valoroso para ela, e talvez até agora ela não percebesse isso, ela não reconhecia esse valor, né? Acredito que para a maioria pode ser algo assim, né? Ela não estava ali identificando o quanto vocês são valorosos, o quanto a relação era valorosa, ou ainda é, porque não quer dizer que vocês estejam definitivamente rompidos, pode ser para alguns sim, outros não. E essa pessoa tomando isso como algo de valor agora realmente para ela, né? Sendo valoroso esse sentimento, né? Isso que ela sente agora. E aqui sai a carta do mundo, então isso significa que essa pessoa tá aberta e ampla, está se abrindo, e quando a pessoa está na carta do mundo, a pessoa está aberta para todas as possibilidades, inclusive as possibilidades dela mesmo ajudar a trabalhar nessa relação, do maior comprometimento dela com esse relacionamento, de um maior reconhecimento e principalmente de uma maior valorização dessa estrutura de vocês, né? Daquilo que vocês foram construindo até então, até que talvez tenha acontecido realmente alguns conflitos, algumas situações entre vocês, que bem provavelmente afastou vocês por um tempo, por um momento, e com esse afastamento essa pessoa ganhou essa visão, essa maturidade, né? E ela foi perceber com esse 7 de paus, né, esse princípio que talvez ela não reconhecesse. Talvez ela fosse uma pessoa que anteriormente, dentro dessa relação, tudo era prioridade para ela, né? Ela tinha muitas prioridades e nem sempre talvez a relação fosse a que tivesse em primeiro lugar. E é como se de repente alguma situação entre vocês que talvez tenha trazido um certo estresse, uma certa dificuldade, que de repente em algum momento aí comprometeu um pouquinho as possibilidades dessa relação, né? E essa pessoa tomou um novo ganho de consciência e de pensar. E aí ela começou a se dar conta, né, de que o quanto essa relação é importante, né, o quanto essa relação, o quanto o que vocês foram construindo num certo momento era significante e ela não estava reconhecendo, a ponto de que ela se sentir sufocada em silêncio, porque bem provavelmente vocês estão sem comunicação alguma para alguns, mas também se alguns de vocês têm algum tipo de comunicação, é apenas um detalhe, como a tiragem geral. Se o resto faz sentido para vocês podem tomar isso para vocês, tá? Então eu vejo ela nesse ganho de uma nova consciência, de uma nova percepção dentro da relação, principalmente da percepção dela a respeito do que ela sente e do quanto tudo que vocês foram vivendo no fundo era algo importante que ela não estava olhando, que ela não estava talvez dando o valor devido, a importância devida. O que eu sinto é que ela se distraía muito em relação a outras situações e que estava deixando um pouquinho de lado essa relação de vocês, deixando de ter os cuidados que uma relação precisa, porque é uma relação para ser saudável, uma relação para ela ter constância, para ela ter continuidade, é preciso o empenho, né? Como tudo, a gente toma banho todos os dias, a gente se alimenta todos os dias, no nosso ambiente de trabalho a gente tem que se dedicar todos os dias, porque se a gente não fizer isso, as coisas vão se desconstruir, as coisas não vão funcionar direito, né? A mesma coisa é o relacionamento, não é porque a gente está no relacionamento, no início a gente dá tudo de nós e depois a gente se acomoda. Aonde houver acomodação, o relacionamento começa a colapsar, as coisas começam a não fluir, as pessoas começam a ficar insatisfeitas e as estruturas caem, né? Então é preciso ter essa contínua entrega para aquela relação, é sempre trazendo aquele temperinho para a relação, para ela florescer, para ela frutificar, para ela poder ter continuidade. Eu acho que em algum momento essa pessoa deixou de oferecer isso para vocês, mas agora eu acho que ela teve um ganho
de maturidade, de reconhecimento, e aqui a carta do mundo mostrando que a intenção dela, ao menos nesse momento, é oferecer e se envolver muito mais, né? É transformar essa relação também num universo que vai ser construído por ambos, tá? Ao menos nesse momento é a visão dessa pessoa, tá bem? Então aí meus parabéns para vocês, tá? Claro que a gente tá falando de tendências e possibilidades, isso não quer dizer que seja uma definição, né? É uma visão da pessoa do momento, e daqui para frente que vocês vão ver como é que a coisa vai realmente, como essa pessoa vai se posicionar e como é que as coisas vão acontecer, tá bem? De qualquer forma, gente, eu fico muito grata. A tiragem nesse momento agora, as perspectivas são muito boas, eu vou ficar torcendo por vocês. Então um beijo muito carinhoso, obrigada por me acompanhar aqui no canal e até o próximo vídeo.